Então vamos seguir, pessoal, vamos tocar. Vamos falar de recurso agora. Tá? Recurso em sentido estrito, o famoso rese, né? Rese, recurso em sentido estrito, o pessoal costuma pôr aí, que prepara os slides, até aquela mãozinha, né, fazendo assim, que é para a gente lembrar. Recurso em sentido estrito. Um detalhezinho aqui, tá? O recurso em sentido estrito, ele teve algumas modificações. Eu sempre costumo, quando eu dou essa matéria, falar isso. Eu falo o que a gente precisa saber e eu falo para efeito de provas, tá bom? Então, eu vou andar aqui rapidinho com a tela só e depois eu volto só para mostrar um pouquinho para vocês o que acontece. Vejam, aqui nós temos, caberá recurso no sentido estrito da decisão, despacho ou sentença. Então, aqui não é igual ao cível. Você vem lá do processo civil, você vai ver que lá da sentença cabe apelação, do despacho não cabe recurso e da decisão cabe agravo, não é isso? Então, sentença, apelação, decisão, agravo, despacho, mero expediente, não é recorrível. Não, no crime não tem isso, tá bom? No crime a coisa é um pouquinho mais, menos sistematizada, eu ia dizer mais bagunçada, não é bem o termo. Porque aí ele diz, caberá recurso no sentido estrito, famoso res, tanto de decisão, quanto de despacho, quanto de sentença. Você vai dizer, pô, professor, mas como é que eu vou saber na prova se aquilo é uma sentença, se é uma decisão, se é um despacho, se ela será recorrível por recurso em sentido estrito ou por apelação? Vejam. Então, o que você tem que fazer? Memorizar. São 25 incisos aqui do 581, tá? 25. Você vai ter que memorizar. Não tem outra alternativa. Agora, desses 25, muitos não estão mais em uso, justamente por conta de um recurso que entrou na Lei de Execução Penal, em 1984, chamado agravo em execução. Então, lá na Lei de Execução Penal, nós temos o agravo em execução. Então, lá no ano, não é? De 1984, entra em vigor a Lei 7.210, que é a Lei de Execução Penal, ela traz um recurso chamado agravo em execução. Então, muitos dos incisos que estão aqui não são incisos mais de recurso em sentido estrito, são recursos de agravo em execução. Tá? São casos de agravo em execução. Mas a VUNESP nem sempre entende assim. Então, não vamos discutir teoria, não vamos discutir jurisprudência com a VUNESP. Vamos ficar na literalidade da lei, tá bom? Para a gente evitar problema. O que você quer passar no concurso. Depois, mas eu vou recorrer agora porque cabia agravo em execução. Esquece isso. Vamos nos ater aqui. Então, tem que memorizar os 25 incisos. Ah, professor, mas alguns daqui ainda não, né, agora são de agravo em execução. Eu sei, por isso que eu estou falando isso. Para a prova, vamos memorizar o 581 nesta integralidade que ele está aqui. Tá bom? Então, caberá recurso no sentido estrito da decisão, despacho ou sentença. Primeiro, que não receber a denúncia ou a queixa. Segundo, que concluir pela incompetência do juízo. Terceiro, que julgar procedentes as exceções, salvo a exceção de suspeição. Quarto, que pronunciar o réu. Né? Então, aí, que pronunciar o réu, tem a decisão de pronúncia do júri, que vocês já viram. Quinto, que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança. Também que indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante. Eles gostam muito desse inciso na prova de escrevente, tá bom? Então vamos tomar cuidado aí com conceder, negar, arbitrar, cassar, julgar inidônea a fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante. Também, inciso 7º, que julgar quebrada a fiança ou perdido seu valor, tá? E aí também tem a questão da fiança. 8º, que decretar a prescrição ou julgar por outro modo extinta a punibilidade. 9º, que indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva de punibilidade. 10º, que conceder ou negar a ordem de habeas corpus. 11º, que conceder, negar, revogar suspensão condicional da pena. 12º, que conceder, negar ou revogar livramento condicional. São todos benefícios, né? 13, que anular o processo da instrução criminal no todo ou em parte. 14, que incluir ou excluir jurado na lista geral, aquela lista geral do júri, que você já viu no procedimento do júri. 15º, que denegar apelação ou a julgar deserta. 16º, que ordenar a suspensão do processo em virtude de uma questão prejudicial. 17º, que decidir sobre a unificação de penas. 18º, que decidir sobre um incidente de falsidade. 19º, que decretar medida de segurança depois de transitada em julgado a sentença. 20º, que impuser medida de segurança
por transgressão de outra. 21º, que mantiver ou substituir a medida de segurança, nos casos do 774. 12º, que revogar a medida de segurança. 13º, que deixar de revogar a medida de segurança. 14º, que converter a multa em detenção ou prisão simples. E o 15º, que foi incluído pelo pacote anticrime, né, que recusar a homologação à proposta de acordo de não persecução penal, que é uma nova figura que foi inserida aí no artigo 28, letra A do pacote. Perfeito? Bom, eu sei que nós fizemos a leitura rápida, você vai dizer o seguinte: puxa, professor, mas eu não entendi lá o que é esse acordo de não persecução penal. Então, não é matéria para vocês agora. Tá? O recurso em sentido estrito, ele faz menção a várias coisas que não são matérias do seu edital. Então, por isso que você tem que memorizar os incisos. Porque se cair lá, da recusa do juiz em homologar a proposta do acordo de não persecução penal, cabe o quê? Recurso em sentido estrito. Não preciso saber o que é o acordo de não persecução penal, porque senão, pessoal, nós precisaríamos ter um ano de aula, né? Se eu pegasse cada inciso desse para explicar a vocês, nós precisaríamos um ano de aula de processo penal, e nós não temos esse tempo. Então, para o exame, vamos nos focar no concurso que você quer. Para o seu concurso, basta você memorizar as hipóteses de recurso em sentido estrito. Não precisa saber o que é a medida de segurança, etc. Não, é só saber essas hipóteses aqui, tá bom?